Olá, boa tarde a todos. Quem está assistindo de dia, bom dia. Quem está assistindo à noite, boa noite. É um prazer muito grande estar aqui com vocês para compartilhar um pouco ah, dessas reflexões sobre a formação na educação infantil. Hoje nós vamos abrir a caixa mágica. Que caixa mágica será essa? Vamos pensar um pouquinho como despertar o gosto e o prazer de ler. E assim, nós vamos refletir um pouquinho sobre a literatura, a contação de histórias e também vamos pensar um pouquinho como trabalhar a questão da pronúncia, como incentivar a oralidade das crianças na educação infantil. Então, para nós iniciarmos essa nossa conversa, eu quero me apresentar. Eu sou a professora Luciane Sippert Lanzanova, eu tenho formação em letras e este ano eu concluí como segunda licenciatura a pedagogia. Sempre fui uma apaixonada pelas questões relacionadas à linguagem, fiz o meu mestrado em educação e o doutorado em letras. Mas o que me habilita a estar realmente aqui é toda a experiência que eu já tive com a educação infantil, com os anos iniciais e também agora com o curso de pedagogia e há mais de 15 anos que eu trabalho com formação de professores também. Antes de entrar aqui na UERGS, trabalhava em outras instituições. Então, será realmente um prazer estar conversando com vocês e compartilhar um pouquinho dessas informações que a gente gostaria de trazer. Especialmente, então, nós vamos falar inicialmente sobre a literatura. Vamos pensar a literatura infantil e a contação de histórias. Quando se fala em literatura, normalmente a gente fica pensando a literatura e a contação de histórias. Seria a mesma coisa? Seria diferente? A leitura, o que seria a leitura? Se a gente for pensar, realmente a história da literatura, ela está muito ligada com a história da literatura no Brasil. E mais especificamente, nós vamos ver que aqui no Brasil, a literatura, ela iniciou não faz muito tempo, se nós vamos pensar assim. E eu quero dizer que antes de nós sermos professores e professoras, nós somos um ser humano. E como eu sou essa apaixonada pela literatura, eu quero iniciar essa nossa reflexão com uma poesia. Essa poesia é do Ramon Costa Chagas. E ela fala um pouquinho com cada um de nós. O título dessa poesia é Pensar é Ser. E ela diz mais ou menos assim: se você está tão triste, chorando como criança, a torturante lembrança de um mau acontecimento, saiba que a solução não é chorar com razão, é trocar de pensamento. Não são os fatos que fazem a vida de uma pessoa. A tua vida é má ou boa, conforme o seu pensamento. Há no teu interior uma força superior que desfaz o sofrimento. Os fatos não vão na frente da vida e dos seus efeitos. Os fatos é que são feitos do seu próprio pensamento. Quando aceitas a mudança, nova vida já começa nesse preciso momento. É melhor você saber que na vida sobe ou desce, passa fome ou enriquece, vence, perde,
fica ao vento, sofre, se alegra, tem paz, vai em frente ou volta atrás, conforme o seu pensamento. Pois agora, se você sofre grave depressão, sem nenhuma reversão, apesar de tratamento, tenha certeza que a cura é milagrosa e segura ao trocar de pensamento. Se você anda abatido, solitário, inquieto e farto, com vontade de se trancar no quarto num profundo desalento, a cura se estabelece como um milagre da prece ao trocar de pensamento. Não é pensando em tristezas que a sua vida se arruma. A rosa sempre perfuma, o espinho é sempre espinhento. Tristeza gera tristeza. Não se muda a natureza, se troca de pensamento. Pois então diga e repita, sem parar um só instante. Sou alegre, radiante, cheio de contentamento. Sou feliz, muito feliz. Querem saber o que eu fiz? Eu troquei de pensamento. E assim, com essa poesia do Ramão Costa Chagas, eu quero iniciar essa nossa reflexão, convidando vocês a refletirem sobre o que eu penso que é a literatura, como que eu percebo a importância que a literatura tem na vida dos meus alunos, como que eu poderia tornar a contação de histórias mais animada, como que eu poderia tornar a contação de histórias mais encantadora, mais envolvente, mais cativante. Então, pensando nisso, nós vamos hoje refletir sobre a importância que tem os nossos pensamentos também nas nossas ações. Quando William James, no início deste século passado, quer dizer, não foi nesse século, foi no século passado, ele já afirmou que a maior descoberta da minha geração foi a que o ser humano pode alterar sua vida alterando sua mente, mudar sua vida mudando sua mente. E aí eu quero dizer para vocês que isso vale em todos os aspectos da vida da gente. No momento que eu acordo, se eu disser, hoje eu terei um grande dia, hoje eu conseguirei trabalhar tudo aquilo que eu sempre desejei, da forma como eu desejei com os meus alunos. Eu preciso sair motivado de casa. Não basta simplesmente saber o conteúdo, o que é literatura, o que é contação de histórias. Isso é fundamental saber, mas antes de tudo, eu preciso estar motivado, ter um motivo para a minha ação. E o nosso motivo para a nossa ação são os nossos alunos, são esses anjos de luz, especialmente na educação infantil. Eles são como o barro que está se moldando e nós vamos dar o nosso toque na construção desta criança. Então é muito importante cada obra que eu vou escolher, é muito importante cada palavra que eu vou usar com essas crianças, porque o Celso Antunes, ele diz assim, até nas suas obras, a educação infantil não é tudo, é quase tudo na formação de uma pessoa. Então imaginem a responsabilidade que o profissional que está atuando na educação infantil tem com estes alunos. E aí eu costumo dizer que nós somos a imagem e semelhança daquilo que nós pensamos. Então, a primeira coisa que eu preciso pensar, eu sou uma educadora maravilhosa. Os meus alunos me amam, eu amo os meus alunos. Paulo Freire já falava, não se pode falar em educação sem amor. E o que é o amor? É desejar fazer o bem ao outro. Então, partindo desse pressuposto que o nosso maior desejo é realmente abrir essa caixa mágica, encantar os nossos alunos, tenho certeza que cada uma de vocês tem uma caixa mágica em suas casas.
Estão dispostas a abri-lo? Que caixa mágica é essa que eu estou falando? Eu trouxe aqui uma caixa mágica de surpresa. E que caixa mágica seria essa? Vamos pensar. Todos vocês têm em casa. Sim ou não? Eu estou falando da caixa mágica chamada livro. Um livro é uma beleza. É uma caixa mágica só de surpresa. Um livro parece mudo, mas nele a gente descobre tudo. Um livro tem asas longas e leves que de repente levam a gente longe, longe. Um livro é parte de diversões, é cheio de sonhos coloridos, cheio de doces sortidos, cheio de luzes e balões. Um livro é uma floresta com folhas e flores e bichos e cores. É mesmo uma festa. É um vídeo, é um baú de feiticeiro. É um navio pirata no mar. É um foguete perdido no ar. É amigo e companheiro. Então, esta poesia, A Caixa Mágica de Surpresas, do Elis José, traz um pouquinho do que é o livro. Essa obra-prima que é a fonte do nosso trabalho, da nossa reflexão de hoje. E eu quero dizer para vocês que o sonho de qualquer pai, o sonho de qualquer professor é a gente ouvir do nosso aluno: uau! Como é bom ler! E aí eu gostaria de te perguntar para vocês: quem de vocês já ouviu falar do livro A Busca do Uau, do Tom Peters? Então, nessa nossa reflexão, nós vamos ir trazendo um pouco de aspectos teóricos da literatura, mas também umas questões bem práticas que eu espero que vão facilitar a vida de vocês como educadores infantis e, quem sabe, como pais, como mães, irmãos, tios, tias, que vão estar atuando com crianças, que vão estar incentivando a leitura. Esse livro Em Busca do Uau é um livro que aborda questões empresariais, mas aborda principalmente que tudo que eu vou fazer eu tenho que dar um algo mais, um tom a mais. E aí eu tenho que pensar, o que eu estou fazendo no meu dia a dia que os meus alunos estão se encantando mais, se envolvendo mais com a importância da leitura, com a importância do livro, tá certo? E agora, antes de nós entrarmos realmente na discussão de como tornar a nossa contação de histórias mais agradável, mais divertida, eu quero fazer com vocês um pequeno percurso pela literatura infantil no Brasil.